É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. Eu sou Otávio Calvé, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer novidades, atualizações, comentar projetos de lei, leis novas e tudo isso de uma forma leve, acessível e interativa com você. Conteúdo com simplicidade é a nossa marca registrada. E hoje a gente vai ter aqui uma grata satisfação de receber um convidado muito especial, né, Carol? Eu tô até nervosa, porque ele sempre surpreende, ele sempre traz as coisas de uma forma muito lúdica. Então, eu tô muito feliz de receber aqui nosso convidado. Uma grande referência, um grande amigo, Rodolfo Pamplona. Ele já está no ar aí, gente? Olha lá ele lá. Rodolfo. Olá, povo! Eu estou aqui com vocês, dizendo para vocês que tem muita coisa legal e que pode também. Vamos lá, gente! Rodolfo, para te apresentar, eu prefiro fazer na simplicidade, né? Rodolfo é juiz do trabalho, é professor, enfim, mestre, doutor, doutor em Direito Civil, professor de Direito Civil, inúmeras obras, é cantor, é poeta, é pai de 9 cachorrinhos, além de 2 seres humaninhos, né? Rodolfo é uma pessoa realmente que se destaca, não só pelo conhecimento, pela produção acadêmica, mas pela forma de viver. Uma pessoa que agarra a vida, né, Carol? Isso é muito legal, isso é muito gostoso da gente ter uma pessoa aqui que é tão leve, que dá pra gente trocar uma ideia assim, do jeito que a gente gosta, né? Exatamente. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Uma felicidade te receber aqui no podcast. O prazer é meu, quero dizer da minha enorme satisfação de reencontrar, ainda que virtualmente, o Calvé. Calvé é meu amigo há muitos anos, a gente pode... Os cabelos brancos, né, que nós temos já testemunham que é uma amizade que passou 2 décadas, está chegando perto de 3 décadas de amizade. A Carol é essa criatura linda, encantadora, competente, que eu já conheço do... É legal, mas pode. Vi os episódios anteriores e espero algum dia ter a satisfação de conhecê-la pessoalmente também. E estou aqui para bater um papo com vocês. Nós vamos discutir temas sobre proteção de direitos à personalidade, intimidade, privacidade, o que vocês quiserem. Eu tô facinho, sabe? Sou o Sidney Magal, me chama que eu vou, pergunta que eu falo. Maravilha. Vamos lá então, Carol. Vamos lá. É isso, eu acho que assim, muita gente tem dúvidas até hoje, não tem jeito. Tudo que diz respeito à privacidade, intimidade, gera dúvida. Essa semana mesmo já vieram me perguntar uma questão de armário. Pode mexer no armário do empregado? Não pode. E aí a gente quer trazer aqui, eu vou trazer alguns questionamentos para você. Mas antes, a parte teórica, Rodolfo. Fala pro pessoal aí qual é a diferença de privacidade para intimidade, se isso é relevante para o direito do trabalho ou não. Cara, eu explico com o maior prazer. Esse é um tema fascinante para quem estuda direito civil a fundo, porque a gente quer compreender sempre o tema dos direitos da personalidade. Esse conjunto de atributos físicos, psíquicos, morais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais. Na linguagem leve do É Legal, Mas Pode, é corpo, mente e espírito, velho. É preciso entender a proteção do corpo, de partes do corpo, da visibilidade, na mente, de pensar na liberdade em todas as manifestações, liberdade religiosa, política, sexual, liberdade de expressão, as criações do intelecto. E quando a gente pensa em alma, honra, privacidade e intimidade, e dentro desse conjunto de atributos que não tem correspondência peculiar, que não tem preço, a gente tem que falar sobre intimidade e privacidade. E talvez falar mais de intimidade, privacidade e sigilo, e recato, e segredo. Há um livro clássico do Paulo José da Costa Júnior, é O Direito de Estar Só. Ele fala alguma figura que com frequência as pessoas falam na área do direito. Nós temos círculos concêntricos. Círculos com o mesmo centro que é a pessoa. A gente tem lá o campo da privacidade, aquilo que é restrito somente a poucas pessoas, algo dentro de uma proteção a uma zona própria, algo mais restrito, que é a intimidade, que é aquilo que só quem partilha do seu
círculo de amigos, parentes, amores é que pode ter, e o segredo é só seu, né? Segredo que você conta para alguém, já você corre o risco de vazar. Então, é algo que muitas vezes nós vamos ter alguns campos de atuação. E a ideia na prática sobre privacidade é aquilo que é restrito a pessoas no seu meio social. Intimidade, só quem partilha realmente do seu âmbito muito próximo pode ter acesso. Mas ambas são protegidas constitucionalmente. Se a gente olha o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, 5 e 10, a gente vai falar de vida privada, né, privacidade e intimidade, como direitos da personalidade que são protegidos desde 1988. E eu falo isso com liberdade, a nossa conversa tem que ser leve, mas, eu defendi um mestrado em 97, a Carol nem era nascida. Então, nessa época, velho, a gente falando especificamente sobre proteção, eu defendia isso na relação de emprego, e as pessoas diziam, você é maluco, Pamplona, você está inventando sarna para se coçar, isso nunca vai ter. Passou a ter norma constitucional em 2004, com a proteção da reparação por danos morais e patrimoniais, mas hoje, Calvei, quando a gente começou como juiz há tanto tempo, né? Mais uma vez, a Carol nem era nascida, quando a gente começou, cara, a nossa pauta era uma coisa, era o conteúdo da relação contratual, era o FGTS horas extras, isso continua existindo, mas nós passamos a ver hoje, e eu não lembro a última pauta que eu tenha feito, que eu não tenha pelo menos um pedido de reparação de danos morais, alguma discussão sobre assédio moral, sobre violação à privacidade, sobre violação à intimidade, ou seja, as pessoas falam, e falam às vezes, e a pessoa é livre para falar o que quiser, e pode falar besteira, mas as pessoas começam a dizer que nesse ponto, não, isso aí é indústria do dano moral. Claro que isso pode acontecer, mas eu não me recuso a incorporar esse discurso único. Por quê? Porque, na verdade, é uma tomada de consciência, irmão. As pessoas passaram a ir ao Poder Judiciário para coisas que no passado elas tinham vergonha ou medo. Então, agora sim, respondendo a sua pergunta, intimidade e privacidade é tema trabalhista, sim, e a gente precisa explicar isso para as pessoas. É uma coisa que eu acho muito legal, né? Eu nem lembro quem falou essa frase, Rodolfo, se eu souber, me complementa. O empregado, né, o cidadão, quando ele assina um contrato de emprego, ele não deixa os direitos dele na porta da fábrica, né? Ele entra para trabalhar com toda essa gama, como qualquer cidadão. Então, os direitos da personalidade têm que ser assegurados no contexto da relação de emprego, né? Mas não é tão simples assim, né, Rodolfo? Porque tem muita coisinha ali que a gente não sabe até onde dá para ir, até onde não é possível. Por exemplo, eu peguei uma reclamação trabalhista uma vez, em que se pedia dano moral porque o chefe entrava e não dava bom dia para ninguém. Assim, se fosse para uma pessoa específica, para uma perseguição e tal. Aí eu pensei, bom, um chefe mal educado, né? Enfim, aí você começa a ter essas questões, né? O que dá, o que não dá, até onde pode. E a Carol separou para a gente aqui um monte de dúvidas que a gente recebe pelos nossos canais, né? O @elegalmaspod em todas as redes sociais, que a gente queria que você, como professor da área, um juiz experiente, fosse dirimindo aí, trazendo para a gente qual é a melhor orientação. De boa. Diga, Carol, fala aí. Assunto não está faltando por aqui, não. Então, olha, a primeira coisa que eu queria perguntar, câmera no local de trabalho. O pessoal fala, câmera escondida ou câmera aparente, com aquele sorria, você está sendo filmado. O que é melhor? Perceba, esta é uma questão que está no nosso dia a dia, a gente discute isso o tempo todo. E é preciso explicar para o pessoal, olha, cara, boa parte dos problemas discutem-se sempre na premissa que a gente tem que entender que torna-se mais complexo na relação de emprego por um resquício de Casa Grande Senzala. Por uma visão, às vezes, de que eu sou o dono, eu sou o proprietário, eu posso tudo. Não pode tudo. Mas tem coisa que pode. E é preciso entender esse caso. Ora, qual é a finalidade de ter uma câmara no ambiente de trabalho? A finalidade é uma proteção do patrimônio, é uma proteção, muitas vezes, da preservação da idoneidade do ambiente. Então, isso, é claro que pode.
Pode ter câmara no trabalho. Agora, ter câmara escondida, aí já é uma outra conversa. Por quê? Porque se você tem lá a câmera, sorria, você está sendo filmado, beleza de crença em ambientes em que se possa dizer que ali é um ambiente de trabalho. Não pode no banheiro, não pode no vestiário, não pode em lugares em que a pessoa tem de ter um resguardo, um respaldo da sua privacidade, mais do que isso, da sua intimidade. Mas dentro do ambiente não há problema algum. Aí eu vou dizer, é mimimi, porque aí é de uma ideia de um superdimensionamento, porque ele poderia estar ali vendo? Pode. Então, na verdade, é uma extensão do seu olhar que é colocado na câmera. Ou seja, se é um local em que eu posso botar um preposto vigiando, eu poderia botar uma câmera também. Eu não posso botar um preposto vigiando dentro do banheiro, nem dentro do vestiário. Então a lógica se resolve. É trabalhar com essa perspectiva. Agora, a gente precisa saber que é uma faca de dois gumes, não é? Então, quando alguém bota uma câmera no ambiente e essa câmera flagra a pessoa ali numa situação que pode gerar uma falta grave, se aquilo fosse feito aos olhos do patrão na hora, também pode servir eventualmente para uma demonstração de horas extraordinárias, de acúmulo de função, ou seja, o áudio ou o vídeo que é extraído dessa utilização desse meio audiovisual, ele não é obrigatório ter em lei, mas se ele vai ser utilizado para uma coisa, ele também pode ser para outra. E aí, em qualquer dos lados. Eu gosto muito de falar nessa perspectiva por causa de uma bilateralidade do direito. Não se trata aqui de ser pró-empregado ou pró-empregador, ser CPF ou CNPJ, mas perceber que eu preciso ter uma reprodução do ambiente de trabalho naquilo que os olhos poderiam alcançar. Então, pode sim, no ambiente de trabalho, ter câmera. Agora, não pode em espaços restritos de privacidade e de intimidade, nem pode ser escondido. Rodolfo, na relação doméstica, o empregador doméstico, ele pode fazer isso dentro da sua residência? E aí eu vou aprofundar um pouco, porque a gente vê esses casos na mídia, né? De pessoas que colocam aí sim câmeras escondidas para ver se a babá tá né, prestando os cuidados corretos com a criança. Cuidador de idoso. Cuidador de idoso. Volta e meia aparece uma notícia dessa, né, de um idoso sofrendo abuso, sendo espancado. Na residência, o empregador teria mais liberdade de fazer isso ou não? Também tem que colocar ostensivamente lá? Perceba que quando eu coloco uma câmera, que é uma câmera de segurança dentro do meu ambiente, eu não coloco de forma escondida, eu não preciso talvez dizer, sorria, você está sendo filmado, porque eu estou na minha própria casa, mas se eu tenho num canto direto e que qualquer pessoa com seu senso médio já pode perceber, parece-nos tranquilo. Isso é a resposta fácil. Eu estou desconfiando que minha empregada está maltratando meus filhos, eu estou desconfiando que a cuidadora está agredindo o idoso, eu que tive uma mãe que passou 4 anos numa cama, eu posso dizer exatamente essa sensação, mas perceba, fazer isso de forma oculta é uma autotutela. É uma situação de uma gravação que é clandestina. Nós temos decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão quando se trata da gravação da própria imagem ou da própria voz. Quando é de terceiros, eu diria que esse é um elemento para formação de convicção. Mas não vou dizer que é uma prova lícita, não. Quando é escondido, eu coloquei especificamente dentro de livros e o indivíduo não tinha a menor condição de saber. Eu formo a convicção. E aí eu vou tomar uma direção sobre isso. Mas dizer que esta prova é uma prova obtida por meios lícitos, ela não é. Por mais que o resultado seja algo que confirme a nossa desconfiança. E essa é uma situação que eu vou dizer, não, mas isso avilta, eu não posso ter o direito de saber. Calma, é a mesma situação de Casa Grande Senzala. É a mesma situação de marchar no seu espaço. Né? Imagine se você agora, em uma outra situação, você não está fazendo nada.
Mas você está sendo filmado de forma oculta dentro de um ambiente de trabalho e pode se utilizar para outros tipos de coisas, inclusive fetiches. Então é preciso ter esse devido cuidado, esse tipo de preservação ou de pudores. Por quê? É lógico, Calvin, nós somos juízes. E quando a gente vê esse vídeo, nós somos pais, né? Eu tô doido para ser avô, mas eu sou pai de humanos e caninos, né? E desses meus 9 cachorros, 6 sofreram violência. São 7 adotados, mas 6 sofreram violência. Eu os adotei porque eles sofreram violência. O meu favorito, que é o Jean-Paul Sartre, vulgo Tchutchucão, o indivíduo quebrou a cabeça do cachorro. Nossa. Então, a gente fica com dado. Ele hoje vive bem, é o mais dócil de todos. Mas a ideia, quem tem sangue nas veias, quem tem fígado, a gente se sente compelido a reagir de uma forma mais contundente. Mas na nossa condição de magistrado, normalmente a gente não pode ter fígado. Nós precisamos aprender a ouvir, preservar e saber que existem limites constitucionais para cada uma dessas atividades. O que é muito comum hoje em dia é videotelemetria, que é aquela gravação nos transportes de carga de alto valor, né? Realmente, infelizmente, tem muitos assaltos que pegam essas cargas para revenda, enfim. E aí a questão é, será que se o empregador, numa dessas, vê que o empregado dá carona, etc., sem autorização expressa do empregador? Rodoviários também é muito comum, né? Os ônibus aqui no Rio, eles têm câmera, né? Aí você pega, assim, se tá alguém entrando sem pagar passagem, se tá avançando sinal, acidentes, né? A gente consegue, tem muito filme nesses casos, né? Vem pros autos, né, Rodolfo? Vários vídeos. E aí é aquele efeito anexo, né? Porque aparece ali uma circunstância, fica aprovado, né? Exato. A discussão, a premissa é: eu posso gravar o ambiente? Essa é a premissa. Eu posso gravar o ambiente sem uma informação, porque a informação só para quem está ali trabalhando ou para quem adentra dentro como usuário. Está lá, sorriso está sendo filmado, ponto. Se isso constata um ato ilícito, um assalto, ou uma situação equivalente a essa condução sem o dado, ou eu posso ir a horizontes que nem estão na pergunta, mas eu posso ampliar. E nós temos questões sobre código de conduta, sobre regras de compliance, sobre regras de relacionamentos íntimos no ambiente. Eu estou filmando o espaço. Estou filmando o espaço, pensando na preservação do patrimônio, pensando na preservação das pessoas. Estão lá. E, de repente, os indivíduos resolvem dar espaço à sua lascívia num ambiente. Aí aquela audiência, né? Aquela audiência, Rodolfo, que a testemunha pergunta assim, mas eu posso falar, excelência? Exato. Eu posso dizer, doutor, tem certeza? Doutor, estou com vergonha de ver. Não, meu filho, se você não me acredita como juiz, pense que eu sou um padre, um pastor, fala pra mim. São as melhores, né? Você sabe que uma vez eu passei uma saia justa, porque era rapidinho um caos, né? Era um processo de assédio moral, aí tinha aquela coisa dos palavrões que o chefe falaria, e veio uma senhorinha depor. E ela não conseguia falar os palavrões. Eu falei, mas pode dizer, a senhora está aqui, é oficial, eu vou registrar só. Pode falar. Ela não falava. Aí veio a luz, né? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Eu vou falando os palavrões e a senhora diz sim ou não. Rodolfo, foi a melhor audiência da minha vida. Eu ali sendo remunerado pelo Estado, e ali, merda, merda falava. Eu não sei o que. Eu posso falar palavrão, Calvin? Pode. Posso falar palavrão aqui no programa? Eu falo. Porque, cara, eu como juiz, eu tive uma situação como essa, de uma pessoa que estava com vergonha de dizer o palavrão. Isso, poxa, nos anos 90 ainda. Aí teve aquele insight, eu digo, faz o seguinte, já que o senhor está com vergonha de dizer, eu respeito o senhor, pega esse papel aí e escreve o que é que ele falou. Ele chamou ele de quê? Aí eu fui olhar. Só que você sabe, Calvin, minha voz é muito forte. E aí eu estava ditando para o secretário de audiência. Aí eu falo, que o reclamante chamou o reclamado de... Abra aspas! Quando eu falei abra aspas, o secretário foi lá. Nesse momento, entrou alguém na sala de audiência. E eu, filha da puta, fecha! Ele, o que eu fiz,
Muito bom, né? O legal da audiência é isso, né, Rodolfo? A audiência é uma coisa viva, né? Esse é o que é o gostoso na audiência, né? Eu só estava reproduzindo. Aí a pessoa ficou olhando assim, doutor, o que eu fiz? Muito bom, muito bom. E hoje em dia, a imagem da pessoa, né? O pessoal também usa a imagem do empregado em propaganda, em rede social, no site. E aí é super delicado, que aí o contrato acaba. Será que essa autorização, ela fica para sempre ali com o empregador? Isso pode constar de contrato? É uma cláusula abusiva dizer que é a prazo indeterminado a possibilidade de usar aquela imagem? O que vocês acham? Pergunta importantíssima, Carol. Sabe, porque aparece-nos que as pessoas vulgarizam esse tipo de coisa e é preciso ter algum tipo de pudor. O simples fato de alguém ser empregado de outrem não o autoriza de forma implícita ou explícita a utilizar a sua imagem. Uma coisa é reproduzir uma imagem do trabalho sem uma identificação do ambiente. Isso não, isso é possível, isso não é um problema. O problema é quando eu pego e torno alguém a imagem institucional da empresa, né? Ou fazendo, eu preciso ter neste ponto porque eu tenho, juridicamente, uma relação contratual anexa ao do vínculo empregatício, que é uma cessão de uso de imagem. E cessão de uso de imagem, a doutrina tem isso assentado a priscas eras, né? É algo que tem que ser interpretado restritivamente, tem que ser limitado no tempo. Você não pode ceder a sua imagem indefinidamente. Então, é preciso verificar, há uma limitação temporal, é preciso, e ainda mais, quando há uma extinção de um determinado vínculo empregatício, verificar se haverá um adendo contratual, um anexo contratual, um pacto acessório para utilização posterior. Por quê? Porque, para mim, uma utilização da imagem do empregado depois da extinção, se não foi pactuado expressamente, é abuso de direito. É preciso compreender isso. Por quê? Porque é muito simples. Se você contratasse a Carol para ser a imagem institucional de um determinado programa, se a Carol sai, vai usar isso indefinidamente? Não. A gente vai ter que imaginar uma limitação temporal. Ou contratar qualquer artista para fazer isso. Tem que ter um certo controle. Porque nós estamos utilizando isso para um efeito empresarial, comercial, um efeito de retorno. Você ter uma foto do empregado do mês, mesmo depois que ele saiu, tá lá como ranking, sem nenhum problema, porque se reporta ao período passado. Se alguém vai lá e faz uma reportagem sobre esse evento, está lá a foto do empregado, remetendo-se ao passado, sem nenhum problema. Como hoje, não pode. Quer ver uma coisa, Carol? Só para uma coisa puxar a outra, eu vejo isso às vezes com instituições educacionais. O indivíduo contrata professores com mestrado, com doutorado, até o credenciamento do curso, depois do credenciamento do curso, despede metade, fez o bolo de noiva, daí despede, e aí continua anunciando. Como do seu corpo docente de graduação ou depois graduação lato sensu, alguém que não faz mais parte do corpo. Isso, para mim, é lesão ao consumidor e lesão a este trabalhador, independente da natureza do vínculo. Aí a gente pode pensar em justiça do trabalho e justiça comum. Uma vez eu peguei um caso de um farmacêutico, que na indústria farmacêutica, né, ele tem que ter o responsável lá na bula do remédio, né, a pessoa técnica e tal. E aí aconteceu isso, o cara foi dispensado e o laboratório continuou produzindo os remédios com o nome dele lá na bula, né? Como se ele fosse o cara que... O responsável técnico. Deu uma ação grande, né? Assim, foi um caso bem interessante. E aí eu me lembro até que o advogado agora eu não me lembro se era do reclamante ou da reclamada, acho que era da reclamada, era o nosso querido Estevão Malê, né? Aí foi um caso difícil, assim, eu dei uma decisão legal, tal, acabou que transitou em julgado. Aí anos depois fiquei super orgulhoso que eu encontrei com o Malê numa dessas palestras, né?
Aí ele veio me dar os parabéns, eu falei, caramba, Malê, me dando os parabéns, fiquei assim super orgulhoso, né? Mas foi um caso bem desse, o cara ficou anos... Poxa, mas perfeito, O Calvê é um cara super experiente e sortudo. Os casos mais escabrosos caem na mão dele. Eu acho isso o máximo. Eu me divirto, mas fica aí, Carol. Um outro assunto que gera muita polêmica é o armário, aquele armário que o empregado usa para guardar as coisas dele. O armário, afinal, é do empregador ou é do empregado? O armário que está localizado dentro do ambiente da empresa é do empregador. O acesso a ele deve ser regulado no momento em que se cede esse espaço. É um mínimo de observância à boa-fé objetiva. Você vai dizer, eu estou lhe dando este armário para você guardar as suas coisas, está aqui a chave, ou está aqui você cadastre uma senha, vamos pensar assim, de uso pessoal. Se eu não falo nada, a pressuposição é que o armário é da empresa, mas o conteúdo é restrito ao empregado. Se a empresa, e perceba, a presunção aqui é que se eu lhe dou chave, ou lhe permito acesso ou a senha, ou de forma ou digital, algo do gênero, eu estou numa noção de observação do que ordinariamente acontece, dizendo, estou abrindo mão de ter acesso a ele. Agora, se eu digo, olha, você só pode guardar aqui coisas referentes ao seu ambiente de trabalho, né? E eu posso verificar, fazer uma limpeza ou coisa do gênero, ótimo, você está sendo informado. A boa-fé objetiva e a subjetiva na cientificação é fundamental. A presunção é que, se me deu chave ou fez algum tipo de restrição de acesso, ninguém pode mexer, não. Aí, Rodolfo, vou apimentar um pouco. Pimente. A gente sabe... O baiano sou eu, vou botar pimenta, mas vamos lá. Tá certo que os cariocas quiseram botar o acarajé como patrimônio seu, eu tô já propondo aqui a feijoada. A feijoada, né? O picadinho. Vou trazer pra Bahia agora aqui, vamos lá, siga aí. Eu não podia perder a oportunidade. A gente tem muita discussão, né, e a Justiça do Trabalho já julgou isso várias vezes, sobre revista em bolsas, né? Porque armário, você deixou claro, olha, se tem a chave, é fechar, né, a presunção é de que o armário ali é uma extensão da privacidade do trabalhador. Então o empregador não vai poder sair abrindo o armário e olhar o que tem dentro. E a bolsa do empregado, na hora que ele sai do expediente, é super comum, né? Às vezes você está num restaurante, aí você vê um trabalhador indo embora, antes ele para ali, abre a bolsa na frente de todo mundo, né? Todos os clientes vendo. Pode ou não pode, Rodolfo? Essa é uma questão interessante também, talvez. Sabe por quê? Porque, a priori, eu posso estabelecer uma disciplina de acesso com ou sem bolsas. Eu posso dizer que você não deve ir com outros elementos para eu proíbo. E por isso eu dou lá o armário para você colocar antes de entrar na empresa. Se você permite uma entrada de bolsas ou sacolas, ou alguma coisa que possa levar algo do ambiente, aí a gente entrou numa situação complexa decorrente de uma presunção de inocência. E aí, nesse ponto, imaginar, olha, você está expondo a imagem do indivíduo quando você faz isso em público. Você faça um acesso restrito, informe previamente e jamais abra a bolsa. Você peça para mostrar, eventualmente, o conteúdo. Revista íntima, jamais. Você não é autoridade policial, né? Você não está... Agora, a revista de objetos que não seja invasiva, aí eu tenho que seguir a linha do que o TST tem decidido. Esta é permitida, desde que não seja feita com conteúdo difamatório, injuriante, ou seja, faça em algum ambiente mais restrito, não na frente de todo mundo, algum espaço. Por quê? Porque senão você vai transferir um risco da atividade para o próprio empregador e trazendo para o próprio empregado, presumindo que ele, nesse caso, vai ser alguém que vai atentar contra a atividade da empresa. A empresa não exerce atividade policial, não pode ficar abrindo bolsa sem autorização. Agora, se é de forma impessoal,
num espaço restrito e que sem a conduta invasiva, o TST tem entendido. Confesso a você que nesse ponto fui voto vencido, sabe? Eu confesso a você que acho que esse tipo de postura é um resquício ainda desse casamento senzala, é uma ideia de achar que eu posso tudo com o empregador, mas o TST diz que pode, então é legal e pode. Ou eu vou dizer, não é lá muito legal, mas pode. Mas pode. Sabe uma questão também que eu acho interessante, Rodolfo, assim, porque a gente falou aqui de câmeras, de revistas, né, armário, bolsa, e aí às vezes o empregador pega alguma coisa que mostra uma conduta incorreta, que pode gerar até uma justa causa, né? Mas às vezes o empregador erra, e eu também já condenei empregador por isso, porque ele, com acesso àquela informação, ele dá o tratamento equivocado. Ele, por exemplo, divulga para todo mundo, né? E aí são duas coisas diferentes, não é isso, Rodolfo? Exatamente, preciso, né? É preciso realmente entender que o fato de você ter descoberto alguma coisa não lhe autoriza a fazer estardalhaço. Você não é trombeta do apocalipse, você não é palmatória do universo. Você vai ter que, nesse ponto, dar um tratamento adequado a isso, chamar, conversar, verificar a situação, apurar, garantir contraditório, isso é óbvio, né? E aí sim tomar as medidas correspondentes. A gente tem que entender, claro que toda vez, quando a gente decide com base no nosso fígado, com base na nossa visão mais íntima, a gente não pode se exaltar, a gente precisa ter a cabeça no lugar, sabe? E nesse ponto pondera, apura, garante contraditório, decide, e ninguém precisa divulgar. Às vezes quem divulga é o próprio empregado. E quando o empregado divulga, aí entra o civilista falando, a gente vai pensar no duty to mitigate the loss, né? Claro, a ideia de um dever de mitigar o dano. Ora, ele, empregado, é que está divulgando algo que não foi nem divulgado pela empresa, não há responsabilidade para a empresa. Ao contrário, pode até, supostamente, esse empregado ser condenado. Agora, o empregador descobre alguma coisa e, sem garantir contraditório, faz um estardalhaço, divulga no grupo de WhatsApp da empresa, porque a gente precisa entender que nada disso é regulamentado, é um fato da vida. Divulga para todo mundo saber. E sabe, é preciso entender que texto sem contexto vira pretexto. Você pode estar convicto de determinada situação, mas se você não submeteu ao contraditório e não foi o objeto de uma decisão judicial ou algo do gênero, você definitivamente não é louco de fazer essa asneira de divulgar. Exato. Sabe se eu falar um papo aqui, fazer uma homenagem ao Calvé? Né? Lembro uma vez, quando eu estudava lá na Espanha, eu conversava com o Calvé e eu lembro de um tema que eu acho fascinante, né? Que eu já aprofundei há bastante tempo isso, mas aprofundei numa provocação dele, que era o direito de mentir. Ninguém acha razoável que mentir seja uma conduta esperada, mas se você está sendo questionado por uma coisa que não poderia ser, pensei lá na Lei 9.029, as perguntas sobre intimidade da mulher, sobre exames de consolidação, de ligação de trompas, ou coisa do gênero, poxa, ou como foi muito comum no magistério superior, você vai contratar uma professora e o coordenador pergunta se ela pretende ter filho. Absurdo. Então isso é algo que dizer, não pretende logo depois de engravidar, não há nenhuma lesão ao conteúdo, porque a pergunta não era pertinente. Entende? Então, quando ele pensa em investigação social para a fase prévia, eu não tenho a menor dúvida que há, como um mecanismo de autotutela, de autodefesa, né, uma possibilidade de não revelar toda a verdade. Eu me lembro que a gente chegou a falar sobre isso num congresso em São Paulo, não foi? Era de medicina do trabalho. Acho que foi aqueles de perícias médicas, não foi? Isso, acho que foi. De perícia, de medicina do trabalho. A gente tinha rodado, né, Aldo? Nós temos quilometragem, né? Eu fico brincando dizendo, eu e o Calvé, a gente começou como menino prodígio. Hoje somos, no máximo, coroas simpáticos. Exatamente.
Diga lá, Carol. Sabe uma questão que eu estava pensando aqui? Porque a gente falou de publicidade, né, do empregado que é usado na publicidade, nas redes sociais, etc. Mas e quando o empregado, quando não tem no fundo dessa história, ninguém está ganhando com isso, ninguém está oferindo nenhum lucro. Então, por exemplo, o empregado que aparece no fundo de uma rede social, de uma pessoa famosa, teve até pouco tempo, né, uma pessoa que estava ali fazendo seus vídeos, etc. E a empregada doméstica que trabalha na residência dessa pessoa apareceu ao fundo, ali na piscina, enchendo as boias das crianças e tal. Até muita gente comentou, ganhou muitos haters aí, mas enfim, fato é que como fica a imagem do empregado que trabalha para uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida que nem vocês também, né? Porque vocês são super conhecidos e vocês estão gravando um vídeo, aparece alguém atrás de vocês. Mais ou menos. Ontem fui no chat GPT e perguntei quem é Otávio Calvé. Jura que você fez isso? Aí o chat GPT falou assim, não tenho referência a Otávio Calvé, não deve ser muito famoso. Mentira. Ou no máximo é conhecido dentro de um círculo restrito e tal, então menos. Mas diga lá, Rodolfo, como é que fica essa questão aí que a Carol levantou? Poxa, essa é uma questão que precisa ser maturada para compreender as reais dimensões. Eu posso falar, lembro, no período da pandemia, falando, uma determinada presidente de tribunal do trabalho foi dar uma entrevista e numa transmissão, dessa mesma forma que eu estou fazendo aqui com vocês, ela estava no seu ambiente de trabalho e apareceu a empregada dela, doméstica, trabalhando sem máscara. Então, perceba o quanto isso foi objeto também de manifestação e nos tribunais da internet, né, não há contraditório, não há verificação, não há o dado, vai discutir não, isso aí Só há uma coisa, celeridade. Sim. Em 10 segundos as pessoas te condenam, né, e acaba tudo. É verdade. E aí, nesse ponto, e lembre-se de uma frase que está lá no meu livro de Dando Moral, lá dos anos 90, honra é como virgindade, só se perde uma vez. E quando a pessoa é cancelada de uma forma tal, não há direito ao esquecimento. É muito complicado lidar com isso. Então, perceba que essa é uma circunstância de talvez alguma hipótese de uma cautela maior desses influenciadores digitais, ou cautela maior de quem resolve fazer uma transmissão ao vivo, né? Porque shit happens, essas coisas acontecem, a gente precisa entender como lidar. Eu fui dar essa entrevista aqui no podcast, eu vim para um lugar, estou dentro da universidade, vim para um lugar reservado, porque mais silencioso. Por quê? Porque se eu fosse dar essa entrevista lá no meio da cantina, perto do espaço, possivelmente, além do barulho, podia aparecer o que eu eventualmente não fosse interessante. E então, a gente ainda não tem verba para esses danos morais anexos aí que o Rodolfo arruma pra gente. Vai discutir uma responsabilidade objetiva nesse ponto, porque é preciso entender essa cautela. Agora, quando nós vemos uma situação, e aí vou complicar a hipótese para o Carol, que já foi muito boa, em que eu posso, nessa circunstância, flagrar uma situação de uma ilicitude, aí a shit happens mesmo. E aí a gente pode verificar e dar início, inclusive, a uma apuração, não numa condenação do Tribunal da Internet, esse não é legítimo, embora muito efetivo e célere, né? Mas sim poder dar início a uma investigação em função de uma imagem transmitida involuntariamente. Agora, a simples imagem dentro de um espaço de trabalho, em que a pessoa não está no foco, eu imagino que eu estivesse transmitindo da minha casa, e eu estou falando com vocês, e de repente a minha empregada doméstica passa, algo que decorre de uma determinada circunstância, de talvez um constrangimento, talvez um aborrecimento, mas não vejo como uma violação intencional da imagem. Por quê? Porque a pessoa se submeteu ao fazer isso nessa transmissão. É diferente se eu tivesse dando uma voltinha aqui com o celular, estou transmitindo pelo meu celular, e vou lá até a cozinha onde ela está para fazer isso. Aí podemos ter, sim, uma violação, não por vocês. Fique calmo, Calvé, não vamos acabar com os
poucos fundos do É Legal Mas Pode, mas sim de quem faz a transmissão. Maravilha. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Rodolfo. A gente discutiu até aqui casos, né, em que possivelmente pode ocorrer lesão à privacidade, à intimidade. Agora, e a questão da reparação? Né? A gente teve essa polêmica recente, né, da reforma trabalhista, criando lá o capítulo da CLT do dano extra patrimonial, e aí com aquela coisa de fixar parâmetros, valores, o STF, enfim, o que você acha disso tudo? Qual é a orientação que você dá de como chegar a esse valor ideal para uma reparação por dano moral? Eu vou responder essa pergunta com duas vertentes. Do que deve ser respondido de acordo com o sistema e daquilo que eu achava talvez mais conveniente. Vou começar pelo último. Olha, eu talvez seja uma voz isolada no campo dos civilistas. Eu não tenho nenhum problema, do ponto de vista técnico, na busca de parametrização de reparações de danos extrapatrimoniais. Né? Eu lembro muito de um projeto feito pelo antigo senador Pedro Simon, e que trazia parâmetros. O Pedro Simon tinha uma busca de parametrização, mas com parâmetros impessoais, né, na ideia, e com alguma flexibilidade para uma majoração pelo magistrado, se verificar que o valor lhe parecesse insuficiente. Então, eu repito, eu não tenho nenhum problema técnico com busca de parâmetros que não tenham vieses discriminatórios, que trabalhem com a margem de discricionariedade para que no ônus argumentativo do magistrado possa ampliar ou possa majorar ou diminuir os valores da indenização. Registrei isso. O que eu posso dizer é que a reforma trabalhista fez de uma maneira muito ruim. Fez com parâmetros calcados no salário contratual, né? E isso gera discussões que podem ser profundas ou demagógicas sobre tratamentos discriminatórios em função do mesmo tipo de dano. Mas o que a gente precisa explicar? É que não existe o parâmetro correspondente. Então, Claudinho, a gente está há tanto tempo na área do direito que já está acostumado com esse discurso. O indivíduo que paga acha muito. O indivíduo que recebe acha pouco, porque não há preço para a dor, não há preço em dolores. Na verdade, o que se tem é uma compensação de natureza pecuniária que não há correspondência. Então não existe valor certo para uma reparação por danos morais. O que poderia existir, e se fosse feita de forma mais cuidadosa, poderia ter prosperado, né? É a busca de parametrizações. Né? O Supremo Tribunal Federal, porém, entendeu que isso era apenas uma sugestão de parametrização. Como é que eu vou interpretar? Eu vou interpretar que o texto da CLT foi considerado numa interpretação conforme constitucional, mas como uma sugestão em que o ônus argumentativo fica menor para o magistrado se ele utilizar aqueles parâmetros. Mas se ele fizer, como sempre fez, fixando em um determinado valor, né, ele estaria dentro da sua margem de discricionariedade, já que não há correspondência, não é certo ou errado. Eu digo isso com liberdade. Quando a gente vê a decisão de uma condenação de danos morais subir para o segundo grau, ou eventualmente até para o PSP, né, e aí o indivíduo majora ou diminui, o argumento é puramente político. O argumento eu posso ser meio contundente? Claro, né? Óbvio. O argumento chega à demagogia, porque se você cai numa turma com uma faceta mais patrimonial, eles vão diminuir. Se cair numa turma com uma faceta mais de empregado, vai aumentar. Ora, a partir do momento em que não há certo ou errado, mas sim a visão do juiz, nós saímos do campo do controle da segurança jurídica. A gente poderia ter segurança. A gente poderia. Aí eu vou voltando e pedindo perdão pela ousadia de querer ensinar Pai Nosso a vigário. Mas, sinceramente, se a gente tivesse seguido o parâmetro original lá do Pedro Simon, estabelecendo determinados
valores em que você trabalharia em faixas, mas de acordo, não com o salário do empregado, mas sim comparado, até mesmo uma discussão de constitucionalidade duvidosa, era do salário mínimo, ou a gente pensando na MP 808, no teto de benefícios da Previdência Social, estabelecendo a possibilidade de o juiz, mediante fundamentação expressa, majorar ou diminuir, você poderia ter certo ou errado. Porque seria o equivalente, mudando o que tem que ser mudado, à dosimetria da pena no direito processual penal. Mas não, nós preferimos a lei do menor esforço, aquela que vai lhe dizer no final das contas que o valor está baixo ou o valor está alto. E aí nós vamos ver uma discussão que será eterna. Não tenho esperanças de, nas atuais diretrizes jurídicas e políticas do país, de acharmos um parâmetro. O STJ há anos tem quase uma parametrização para determinados tipos de danos, mas que é fluida. Isso gerou um artigo que muita gente repetiu muitas vezes, né, sobre esses parâmetros, mas na verdade é uma observação jurisprudencial. E que, de fato, Calvê, eu sou juiz há quase tanto tempo quanto você, a gente, quando fixa determinadas reparações de danos morais, a gente, às vezes, consulta muito mais os colegas da unidade jurisdicional, né, os colegas da mesma jurisdição, os seus colegas aí do Rio de Janeiro, eu chuto meus colegas, você está dando quanto para a situação? Porque são aspectos de lesões em massa. Quando é fato isolado, aí a gente e é muito tem um âmbito de liberdade maior. Você fica olhando para aquela situação ali. Sabe o que eu faço às vezes? Às vezes eu faço por uma enquete assim, com o pessoal da vara, assim, quanto vocês acham que vale e tal. Aí vem de tudo, né? Eu concordo contigo. Eu sempre fui a favor de uma parametrização bem feita, né? Óbvio. Sim. Porque assim, é angustiante você olhar ali uma lesão, né, desse tipo e você ter que atribuir um valor para aquilo. E aí vem um aspecto subjetivo também, Rodolfo, que vai para além da questão ideológica. Quando você, como ser humano, já passou por um drama semelhante, a sua tendência é querer aumentar o valor, né? Porque você já passou por aquilo, você já sofreu aquilo, né? Quando é um negócio muito fora da sua vida, você, né, não tem essa paixão toda, né? A gente fala, juízes que foram bancários tendem a ser mais pesados na condenação. Juízes que foram empresários tendem a ser mais a menos. Acaba tendo uma contribuição subjetiva decorrente das nossas experiências. Mas isso, querido, é algo que realmente... Você sabe que eu estudo esse tema realmente há mais de 20 anos. E eu fico, assim, assustado como às vezes as pessoas são inocentes nisso, né? Eu fico dizendo que em matéria de condenação por danos morais, as pessoas repetiam, sem ter nunca lido o Código Brasileiro de Telecomunicações, leia-se a lei de imprensa, que o Supremo disse que não era mais aplicável, porque elas usavam os termos de lá sem saber que era de lá. Era quase, no nosso tempo seria formulário, no tempo da Carol, um Ctrl-C, Ctrl-V. Por quê? Porque é o quê? Diante da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, da repercussão social do dano e da gravidade da conduta, fixo a indenização em tracinho. Bom, já. Preenche. Estagiário? Não preenche. Tá bom. Shazam não, agora é Harry Potter, né? Cruciatus! Expecto patrono! Adabra kedabra! A palavra básica. É isso aí. Rodolfo, a gente está, infelizmente, chegando aí perto do fim, né, Carol? Até porque o Rodolfo arrumou esse tempinho aqui pra gente, já tem que engatar em outro compromisso. Vamos fazer o último questionamento? Vamos sim. O último questionamento é: o que você tem visto aí de LGPD? Questões que aparecem agora, desde que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigor, o que tem aparecido aí para você na vara? LGPD é um dos temas da ordem, do momento, da pauta, né? Nós estamos hoje discutindo um período de adaptação, sabe? Nós, como magistrados, Calvê, temos que nos adaptar. A gente continua fazendo, muitas vezes, a qualificação da testemunha no ouvido e esquece que aquele negócio vai para a ata é pública, tem lá o endereço, tem o CPF, tem o RG, tem a data de nascimento. A gente coloca informações que são sensíveis da pessoa e coloca na ata, e a gente não parou para fazer um estudo dentro do Poder Judiciário. A gente precisa acordar e olhar para o nosso próprio umbigo e verificar isso.
Mas cada vez mais nós vemos esses elementos também nos processos trabalhistas, no que diz respeito a informações de dados sensíveis, né? Eu tenho visto, e os poucos processos, ainda é uma fase nova para mim, de verificar situações de violação, nós temos sobre a informação de atos dos abonadores, discussões sobre faltas graves, né? Na velha discussão sobre informações desabonadoras para outro posto de trabalho, e aí a noção de uma violação pela perda de uma chance, ou numa fase pré ou pós-contratual, esse tipo de divulgação também no campo da exposição. Então, há, na verdade, um universo novo a se enfrentar. Não temos ainda uma casuística, a matéria ainda não tem sido apreciada no âmbito do TST, mas a gente sabe, né, que é só e somente só uma questão de tempo. A bola, no momento, está com o juiz que enfrenta a barra pesada, que é o de primeiro grau, né? O segundo grau, aos poucos, se movimenta e daqui a algum tempo no TST. É isso aí, né, Carol? Infelizmente, pessoal, nosso tempo se esgotou, estamos aqui no finalzinho. Rodolfo, uma alegria você ter participado aqui do podcast, somos parceiros há muitos anos e você estar aqui no podcast é uma grande felicidade pessoal, né? Na próxima vez, já fica o convite aqui, o compromisso, você vem ao vivo, presencial, até porque a gente está preparando um grande evento aí para 2024 e você, se Deus quiser, vai participar dele. E queria te agradecer, cara, assim, que a gente sabe como a sua vida é tribulada, né, magistrado, professor, enfim, e você tirar esse tempinho aqui pra gente é realmente sensacional. Obrigado mais uma vez, Rodolfo. O prazer é todo meu, Calveio, o prazer em conhecer virtualmente a Carol, já tinha visto do programa anterior, e dizer que vocês contam comigo, cara. Hoje é um dia que eu não iria fazer audiência, eu ia dar aula de manhã, de tarde e de noite. Eu parei minha hora do almoço para estar aqui. Não vou pedir indenização de intervalo entre a jornada, não. Eu vou simplesmente dizer que fiz isso com o coração aberto, porque, para mim, ingratidão é pena de morte no coração. E você é uma pessoa que tem sempre o meu afeto, a minha admiração, e, sem sombra de dúvida, é uma amizade que eu tenho por causa da vida, como eu vou começar agora uma amizade também com a doutora Carol. Maravilha. Mas antes de encerrar e antes de passar a palavra para a Carol, para não esquecer, como é que o pessoal pode te encontrar, Rodolfo, para acompanhar seu trabalho, suas redes e por aí vai? Olha, gente, a rede social que eu tenho usado mais é o Instagram, @rpamplonafilho. Este episódio aqui que eu estou com vocês, assim que ele entrar no ar, eu vou pegar o link, vou divulgar lá, vou também, se me autorizarem, baixar no meu canal no YouTube, vou divulgar para dar mais visibilidade a todos e todas, e me procurem lá. Quando vocês me acharem no Instagram, me manda um oi no direct, porque não é assessoria não, sou eu mesmo que uso. Aí eu vou mandar meus 3 canais no YouTube, meus 2 blogs de poesia, vou mandar link das minhas músicas no Spotify, e a gente pode se encontrar cada vez mais. Eu acho que eu não vi a vida a passeio, mas eu gosto de viver a vida intensamente, e se eu puder ajudar alguém, tantos anos no magistério, tantos anos na magistratura, às vezes alguém está pedindo só uma oportunidade de estudar, de conhecer, eu estou à disposição, sabe? Eu acho que quem não vive para servir, não serve para viver. Vamos aí. Muito bonito. É isso, né? É isso, maravilhoso então. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, então, olha que maravilha, pode tirar dúvidas diretamente com o professor Rodolfo Pamplona, aí na arroba dele, ou então manda pra gente no @legalmaspod. Muito obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.